Olá, seja bem-vindo à sessão antes da crise. Agora temos várias aulas, vários módulos dedicados ao que fazer antes da crise chegar. E aí, o que eu faço? Como eu evito que ela chegue? Como eu me preparo para a chegada dela se eu não conseguir evitar essa chegada da crise? Então vamos pensar o antes, o pré-crise. Primeira coisa, é preciso entender que as crises elas possuem um padrão. Possível mapear as crises. Eu falei, né, no módulo anterior que não existe crise totalmente imprevisível, da mesma maneira, porque elas possuem um padrão. A gente sabe mais ou menos onde vai chegar, de que jeito ela vai chegar, como ela pode acontecer, de que jeito ela pode acontecer. Toda crise já foi um risco. A crise dificilmente ela surge, pá, do nada. Crise, sinal de alerta? Não. Ela vai dando sinais e sinais de que elas podem acontecer e de que elas podem existir ou não. Eu gosto sempre desse exemplo de uma tragédia que aconteceu no Hopi Hari, lá em 2012, ou seja, mais de 10 anos atrás, quando uma criança acabou falecendo em um brinquedo do parque quando ele se soltou. A manchete do G1 tá aí. Hopi Hari diz que funcionário pode ter errado e acionado cadeira inativa. Quando a gente lê a reportagem, a coisa é mais assustadora ainda. Olha só, o assento onde a menina ficou havia sido interditado há 10 anos. Ou seja, o Hopi Hari ele conviveu com esse risco, né, desse brinquedo dar um problema, de uma tragédia acontecer, de uma morte de uma criança, né, se está num parque que possivelmente vai ser uma criança, acontecer por mais de 10 anos. Por 10 anos, essa crise após a morte dessa criança foi um risco. Um risco que foi sonegado. Que alguém falou, não, tá tranquilo ali, tal, né, o assento está interditado. A gente pode conviver com o assento interditado por 10 anos, ao invés de ir lá e consertar. Então, entenda que os riscos eles existem e os riscos eles podem e talvez, muito provavelmente, eles virem uma crise em algum momento. O antes da crise, boa parte do trabalho antes da crise, pré-crise, é entender quais são os riscos do seu negócio. É identificar todos os tipos possíveis de crise que podem atingir a sua organização, que podem atingir a sua empresa. São mortes, perda nas vendas, acidentes ambientais, perdas para os clientes seus, perda para a sociedade de maneira geral, chegada de um novo concorrente, problemas com fornecedores, erros de contabilidade, mudanças na legislação, insatisfação do cliente, reputação manchada, gastos para corrigir essa crise. Então pense o que você está suscetível. Qual o pior cenário possível? Olha, minha empresa trabalha com coisa tal. Se tudo der muito errado, minha tragédia, minha crise vai surgir da maneira tal. Então você trabalha com algo onde pode acontecer uma morte, onde você pode dar margem a um acidente ambiental, onde você pode ter um problema com um fornecedor que vai deixar de te entregar a matéria-prima principal que você precisa e você não vai conseguir produzir mais. O que você está suscetível? O que pode acontecer? E olha aí, quando a gente tiver essa lista, eu vou colocar aqui de novo, você vê que tem coisas que não dependem de você, como um novo concorrente, né, como problema com o fornecedor, e coisas que podem atingir toda a empresa, independente do tamanho dela. Então, primeira coisa antes da crise, o passo inicial para começar a ter uma cultura de crise e uma gestão de risco na sua empresa. Quais os riscos do seu negócio? O que pode acontecer e pode causar uma crise dentro de você? E a melhor maneira de fazer esse entendimento é com a chamada auditoria de vulnerabilidades, algo que é extremamente importante nas organizações, mas que apenas 5% das empresas fazem uma auditoria de vulnerabilidade. É esse levantamento completo e geral de cada centímetro da empresa para entender quais são os principais problemas que podem acometer a sua empresa, que podem chegar ali e causar uma crise. As perguntas que devem ser feitas são as seguintes: qual o problema? O que pode acontecer aqui? Como evitar que isso aconteça? Como eu vou evitar que esse problema se torne real? E na terceira questão, como agir se esse problema de fato acontecer? Quando você tem essas três questões, você tem resposta para essas três questões, você tem uma auditoria de vulnerabilidade feita. Você vai entender o que pode acontecer e o que você vai evitar que isso aconteça. Levando sempre em consideração essa matriz probabilidade
e gravidade. O que é probabilidade e gravidade? Qual a chance real disso acontecer? Se isso de fato acontecer, qual a gravidade desse acontecimento? Então vamos lá, vamos dar um exemplo. Vamos voltar lá no exemplo que eu dei do módulo lá da padaria, do rabo do rato na padaria. Para mostrar um exemplo que está ao alcance de todos. Qual a probabilidade disso acontecer? Cara, a probabilidade é baixa, porque a gente faz a dedetização da maneira correta, a gente leva as normas de higiene muito a sério, os funcionários são treinados para isso, tal. Probabilidade baixa. Qual a gravidade se isso acontecer? Altíssima. É o fim da sua padaria. Então, você tem aqui algo com uma probabilidade baixa de acontecer, mas se acontecer, uma gravidade alta. Então, você tem que trabalhar para manter essa probabilidade aqui embaixo. Vamos dar outro exemplo. Eu tenho agora uma sorveteria. O que uma sorveteria precisa? Energia elétrica. Sem energia elétrica, deu uma pane, você perde todo o seu estoque. É um prejuízo gigantesco, certo? Qual a probabilidade de ter um apagão de 24 horas que vai derreter todo o meu sorvete? É alto? Acho que é médio, né? É médio. Qual a gravidade? Gigante, eu vou perder todo o meu estoque, eu vou perder tudo, meu prejuízo vai ser total. Isso eu tenho que tomar cuidado, a probabilidade já está média. Né? O que eu vou fazer? Cara, contratar um gerador, ter uma opção placa solar, para quê? Para a probabilidade ficar para baixo. Então você sempre trabalha com probabilidade e gravidade. Eles precisam sempre estar, principalmente a probabilidade está aqui embaixo. Quando a gravidade está aqui em cima, você tem que trazer a probabilidade do acontecimento aqui para baixo. Isso, quem trabalha muito bem, são as companhias aéreas. Qual a probabilidade do avião cair? Vamos pensar lá atrás, tá, gente? Não hoje a gente sabe que a aviação é super segura. Probabilidade do avião cair? Alta. Gravidade? Altíssima, porque vai morrer gente, vou ter prejuízos, vou ter gastos, vai colocar em xeque a segurança da empresa, né? Muita gente fala que uma empresa, uma companhia aérea, ela não vende transporte, ela vende segurança. Você vai, não é levar você do ponto A para o ponto B, é levar você do ponto A para o ponto B com rapidez e com segurança. Você vai desembarcar, você vai chegar vivo lá. Então, quanto maior a probabilidade, mais investimentos foram feitos. Milhões e milhões de dólares, bilhões talvez de dólares foram gastos para trazer a probabilidade para cá para baixo. Hoje, nós sabemos que a aviação é extremamente segura. Né? Nós temos, graças a todos esses investimentos e como resultado de uma gestão de risco bem feita, nós temos pouquíssimos acidentes aéreos. Então, probabilidade aqui embaixo, gravidade aqui em cima. Se a gravidade é baixa, gente, você não tem tanto que se preocupar com a probabilidade. Né? Se algo vai acontecer e vai impactar muito pouco, beleza, o pneu da entrega vai furar, qual que é a probabilidade? É média, pode acontecer, pneu de moto fura. Gravidade, baixa, vai atrasar a entrega. O que eu vou fazer? Comprar outra moto? Até bati aqui. Vou comprar outra moto? Talvez não seja o caso. Mas tem um plano de rapidez, de troca do pneu e tal. É muito importante consultar a base da empresa para fazer auditoria de vulnerabilidades, porque eles são as pessoas mais preparadas, muitas vezes, para conhecer os problemas em potencial. Então vamos supor que eu sou uma empresa que fabrica carro. Né? O cara que está ali apertando o parafuso, e ele está vendo que o parafuso está sendo apertado da maneira errada, ele precisa ter o quê? Ele precisa ter liberdade para virar para o superior dele, para o chefe dele, ou para qualquer outra pessoa, virar e falar assim, cara, esse parafuso está sendo colocado da maneira errada. Do jeito que ele está aqui, ele vai se soltar e vai causar acidentes em série. Então esse cara, ele precisa o quê? Ser ouvido, você precisa estimular esses funcionários que encontram focos de alerta a falarem sobre esses focos de alerta. Hoje a gente tem, muitas vezes, empresas que criam caça-bruxas aos funcionários. Isso é péssimo. Por que você está falando aí? Aí chega o engenheiro, né? Por que você está falando que esse parafuso é mal colocado? Aí dependendo da cultura organizacional, né? Infelizmente muitas empresas ainda dão espaço para esse tipo de comportamento, o cara tem que ouvir quem que você pensa que você é para vir falar do parafuso. Então você não pode criar uns caças-bruxas, você tem que dar liberdade para as pessoas apontarem os focos de alerta, mostrarem as coisas que podem dar errado e aí haver um estudo, haver um entendimento de como aquilo pode deixar de ser uma probabilidade de acidente. Então estimule, dê autonomia para essas pessoas,
premie as boas soluções, não vá ser do tipo de empresa que vai virar e desestimular as pessoas a apontarem focos de problema. Hoje em dia, muitas vezes, a gente tem lugares que taxam essas pessoas que vão lá e mostram os erros e mostram, cara, não faz isso não. Né? As empresas taxam essas pessoas como chato. E lá vem o chato da palpite errado. Nossa, mas ele não deixa fazer nada nessa empresa, tudo ele acha que vai dar errado. Não. Valorize esse funcionário. Lógico, obviamente, dentro de um bom senso. Mas ele não é o chato, ele é o preocupado. O cara que está caminhando com você na rua e vê que você vai pisar num cocô de cachorro, ele vai virar e falar assim, cara, cuidado que tem um cocô de cachorro na sua frente. A sua reação não pode ser assim, nossa, fulano está atrapalhando minha caminhada. Na prática é isso que acontece nas empresas. Então, dê valor, dê liberdade e autonomia para as pessoas apontarem focos de problema que podem se tornar uma crise. Isso é fundamental dentro da cultura de crise. Se a gente quer criar nas empresas uma cultura de crise, onde as pessoas vão procurar os problemas, enxergar os problemas e reportar os problemas, elas não podem ser punidas em função disso de maneira alguma, seja uma punição mais direta ou nas famosas punições indiretas. Esse é um passo fundamental antes da crise e na criação, de fato, dessa cultura de crise dentro das empresas, dentro das organizações. A partir disso, dessa auditoria de vulnerabilidades e da solução para os problemas, das soluções que vão ser criadas para evitar as crises, é preciso criar o plano de crises. Ou melhor, os planos de crises. Por que planos de crise? Eu recomendo pessoalmente que se criem 2 planos de crise. Primeiro, um plano de crise operacional, que é o que fazer para resolver o problema. Então, o cara lá apontou que o parafuso está sendo mal colocado, eu preciso entender como eu vou consertar isso. Isso é um gerenciamento de crise no plano operacional. Entender qual é o problema, como é consertar o problema e evitar que isso vire uma crise. E paralelo a ele, existe o plano de comunicação, como nós vamos responder à mídia e aos interessados quando eles falarem dessa crise, eles vierem tocar nesse assunto. Como nós vamos atender a imprensa, como nós vamos conversar com a mídia, conversar com as autoridades, com todos os stakeholders envolvidos, com todo mundo que eu preciso falar. A comunicação é parte fundamental de uma crise, de uma gestão de crise? Mas ela não é a única. Ela precisa garantir, você precisa ter um plano que vá garantir que a empresa vai continuar trabalhando da melhor maneira para resolver as questões que foram colocadas pela crise. Um plano de gerenciamento de crises, isso é muito importante quando a gente fala de plano de crises, ele não pode ser um relatório de um grupo restrito de pessoas. Ele tem que envolver toda a organização e ser conhecido por todos. Não adianta você criar um plano de gerenciamento de crises e guardar na gaveta. Ficar fechado a um grupinho ali, só meia dúzia sabe, e nesse meia dúzia acontece a crise e 3 estão de férias. Não, a empresa precisa conhecer, a empresa precisa estar treinada sobre aquilo, os responsáveis sobre aquilo precisam ser de conhecimento, saber a quem reportar a crise, então precisa ser algo público, algo que você vai colocar na intranet, que você vai disponibilizar para quem pedir ou nem esperar a pessoa pedir. Então não deixe seu plano de gerenciamento de crises ser um documento quase confidencial. Deixe que as pessoas conheçam os seus pensamentos, as suas ideias e os seus planos para um momento de crise. No próximo módulo eu vou falar sobre outro passo importantíssimo do pré-crise, que é a criação de um comitê de gerenciamento de crise.